Glória a Deus. Livro de Mateus. Os meninos aí atrás, vamos observar, vamos aprender. Quem quer aprender a palavra da glória a Deus? Irmãos, cada um fica tranquilo, vamos olhar aqui para o pastor Fábio. Tá bom? Livro de Mateus, capítulo 3. Eu queria que vocês falassem assim, ó, todos os meninos aí atrás, olhando para mim aqui, fala assim, todos os meninos, todos os irmãos, fala assim, livro de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Eu queria que vocês falassem assim, ó, o livro de Mateus, é o primeiro livro, do Novo Testamento. Só quem está feliz em aprender da glória a Deus. Capítulo 3. Isso aqui é algo muito sério, é algo muito importante para vocês aprenderem. Eles são meninos ainda, crianças, jovens e adolescentes, para aprenderem a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 1 vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. Eu queria que vocês lessem o versículo 2. Todos juntos lendo o versículo 2. Vai, 1, 2, 3, a igreja. E dizendo a vós, porque é chegando o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A igreja. Não, eu leio 5. Então saíram a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão. 6, a igreja. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Da igreja. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A igreja. E lançada a mão. Vocês podem se assentar. Eu queria, pessoal, que não tivesse nenhuma conversa. Os meninos aí atrás dos quatro, ó, entre uns dos meninos, nenhuma conversa agora. Para vocês aprenderem. Vocês sabem o que faz a diferença na vida de um adolescente igual vocês, crianças que estão aqui, jovens, é o conhecimento. Então eu queria que vocês falassem assim: eu preciso de mais conhecimento. Só quem crê bate palma bem forte para Jesus. Então eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Eu vou fazer perguntas se precisarem. Eu vou pedir a colaboração de vocês, dizendo assim, ó, o livro de Mateus, aprendam aí, pessoal. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Amém. Então quando alguém perguntar para vocês, olha, qual é o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, vocês vão responder o quê? Mateus. Parabéns, já começaram a aprender aqui alguma coisa. Porque certamente alguns de vocês não sabiam que o livro de Mateus era o primeiro livro do Novo Testamento. Quem foi Mateus? A gente vê tantas pessoas com o nome de Mateus, né? Inclusive meu filho que está aqui se chama Mateus. Mas é importante que vocês saibam quem foi Mateus. Quem foi Mateus? Eu vou apresentar rapidamente para vocês quem foi Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos lá do império. Eu queria que vocês falassem Mateus, olha aí, Mateus era cobrador
de impostos. Então nós já sabemos a profissão de Mateus. Como Mateus ficou tão famoso, tão conhecido no mundo inteiro até hoje? Passaram-se 2000 anos. Quantos anos? 2000 anos. 2000 anos se passaram e estamos aqui em uma igreja falando desse homem, por nome de Mateus, que era uma pessoa comum. Mateus era uma pessoa comum, mas ele Mateus decidiu aceitar o seu chamado. Certa vez, os meninos aí, olha aqui, pastor, as meninas, Jesus teve um encontro com Mateus, e Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Eu queria que vocês falassem assim: Mateus largou tudo e seguiu a Jesus. Esse é o Mateus que nós estamos aqui conhecendo. Porque tem um livro com o nome de Mateus, a gente não sabe quem é. Quem foi? Então hoje vocês estão tendo conhecimento aqui na igreja. Vocês ainda jovens, adolescentes aqui, a maioria, algumas crianças. É importante que vocês tenham esse entendimento. Para quando alguém perguntar, vocês terem uma resposta. E vocês mesmos terem essa informação. Quem foi Mateus? Mateus, cobrador de impostos. Mateus se converteu e começou a seguir a Jesus. Ele seguiu a Jesus e foi um dos 12 discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que vocês falassem: Mateus foi um dos apóstolos de Jesus. Quantos apóstolos Jesus teve? 12. Vocês estão bem? Parabéns. As palmas para Jesus. Parabéns. Sabe? 12 foram os apóstolos. Entre os 12 estava Mateus. Nós vamos estar organizando aqui um estudo, pessoal, nas terças-feiras, para vocês crescerem, ter conhecimento da Bíblia. E nós estamos começando a estudar o livro de Mateus. Você está aprendendo quem foi ele. Se eu perguntar próximo domingo para vocês aqui na igreja, quem foi Mateus, vocês vão conseguir responder? Mateus fazia o quê? Cobrador de impostos, muito bem. Ele largou tudo, foi seguir a Jesus. E ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele vai escrever um livro que vai receber o seu próprio nome. Então, quem escreveu o livro de Mateus foi ele mesmo. Ele escreveu o livro e recebeu o seu próprio nome. Eu queria que vocês falassem: capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus e do encontro do anjo com José. Pronto, resumimos aqui o capítulo 1. Nós já lemos em outro momento, mas estamos fazendo a recapitulação aqui rapidamente. Capítulo 1 de Mateus, a Bíblia vai começar o Novo Testamento falando da genealogia de Jesus e do encontro do anjo com José. O capítulo 2 basicamente é dividido em duas partes. Eu queria que vocês falassem assim: o capítulo 2 é dividido. Então, meninos, vamos acordar. Fala: o capítulo 2 é dividido em duas partes. A primeira, os magos se encontram com Herodes. Então nós estudamos aqui que no capítulo 2 vai falar do encontro dos magos que vieram do Oriente com Herodes. Herodes vai ter um diálogo ali, vai saber que os magos tiveram uma visão, que os anjos falaram para ele do nascimento do rei dos judeus. E obviamente Herodes não gostou nada da notícia que tinha nascido uma criança que iria ser rei. O que é que ele pensou na hora? Bom, nasceu uma criança e vai ser rei aqui, mas o rei aqui sou eu. Então essa criança vai crescer e vai tomar o meu lugar. Então antes dessa criança crescer e tomar o meu lugar, o que é que eu vou fazer? Vou matar.
esse pensamento maligno, demoníaco, que veio sobre Herodes. Matar quem? O menino Jesus. Menino Jesus. E ali, de uma forma sorrateira, o que Herodes fez? Combinou: vocês vão adorar a criança e voltem e me falem aonde ele está, para que eu também vá adorar. Isso era mentira. Porque a ideia de Herodes era que os magos encontrassem Jesus, adorassem, voltassem, falassem para ele, e em seguida ele fosse lá fazer o quê? Matar a criança. Só que, avisados por divina revelação, os magos, um anjo de Deus aparece neles e fala: olha, vocês não vão voltar pelo mesmo caminho, não vão contra Herodes, porque Herodes quer matar a criança. Então os magos encontraram Jesus, adoraram, apresentaram ali presentes para a criança, e os presentes foi algo tremendo, que nós vamos estar falando rapidamente aqui, que foi incenso ou mirra. Eu queria ler aqui com vocês rapidamente. Glória a Jesus. O encontro aqui dos magos, secretamente, capítulo 2. Está aqui, versículo 11. Queria que vocês guardassem essa palavra. Encontre aí, capítulo 2, versículo 11. Ouro, incenso e mirra. Quando alguém perguntar para vocês quais foram os presentes que Jesus ganhou, o menino, a criança, o bebê, pequeno Jesus, que presente ele ganhou dos magos lá do Oriente que vieram visitá-lo? Vocês vão responder: ouro, incenso e mirra. São 3 presentes. E eu queria que vocês falassem quais os presentes que Jesus ganhou. Ouro, incenso e mirra. Esses 3 elementos, cada um representa alguma coisa. Nós não vamos entrar neste assunto, porque o foco do estudo aqui nosso é algo mais simplificado, para vocês poderem entender melhor a Bíblia, principalmente aqui no Novo Testamento. Os magos vão adorar o Senhor Jesus, o bebê e a criança, vão deixar os presentes ali com Maria e José e vão embora. Quando eles vão embora, que Herodes, tem glória a Deus? Glória a Deus. Quando Herodes percebe que foi enganado, a ira, o ódio toma conta do coração do rei. E o que é que o rei manda fazer? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo. 2 anos para baixo. Então nós vamos ver o final do capítulo 2, com um desespero muito grande, a matança das crianças de 2 anos para baixo. O que é que Herodes falou? Então os magos acham que me enganaram, escondendo o menino Jesus, mas eu vou encontrá-lo, eu vou matar do mesmo jeito. Então todas as crianças de 2 anos, menino para baixo, é para matar todas dentro do Egito, para matar todas. E ali ele, avisado pelo anjo do Senhor, vai fugir para o Egito. O anjo aparece para José e vai dizer assim: pega o menino e foge. Por quê? O rei vai mandar fazer o quê? Matar. Vocês estão aprendendo aqui que o sofrimento de Jesus já começou pequeno. Não foi fácil a vida de Jesus, porque desde o seu nascimento, ainda criança, o Satanás, os demônios já queriam matar, mas o Senhor o protegeu. O próprio Deus protegeu o menino Jesus, dando uma direção para que José fosse para o Egito, fugir. E vai finalizar o capítulo 2 dizendo assim, depois que Herodes morre, o anjo diz: agora vocês podem voltar.
E o versículo 22, capítulo 2, versículo 22 diz assim: e tendo, porém, ouvido Arquelau, que Arquelau reinava na Judéia no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. E versículo 23, e foi habitar uma cidade chamada Nazaré, da Galileia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Versículo 23, capítulo 2 de Mateus, versículo 23. E eu queria que vocês falassem assim: ele vai ser chamado Jesus o Nazareno. Quem pode dar glória a Deus? Então, amados, nós estamos aprendendo aqui de uma forma leve, para não ficar aquela coisa cansativa, sabe? Enfadonha. Que vocês não venham começar a roncar aqui, dormindo, mas que vocês fiquem atentos, aprendendo, vocês guardarem a palavra no teu coração. Então fala aí: eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Então, rapidamente, os 2 capítulos. Daqui a pouco eu perguntar para o Edilson, tá? Ouvindo aí? Capítulo 1 e capítulo 2 de Mateus aprendemos. Agora vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, ele é dividido em 2 partes, basicamente, que é a pregação de João Batista e o batismo nas águas. Praticamente o capítulo 3 vai ser resumido a pregação de João Batista e o batismo nas águas. Nós lemos aqui a pregação de João. Vocês acabaram de ler do capítulo 3. Eu espero que vocês não tenham esquecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que no capítulo 3 de Mateus nós temos o batismo começando através de João. Quem que fez o primeiro batismo nas águas? Respondam aí: João Batista. Então vocês não vão esquecer mais. Quem ministrou o primeiro batismo nas águas? Quem iniciou? Foi João Batista. Ele vai chegar na beira do Rio Jordão e vai começar a pregar arrependimento, arrependendo dos seus pecados, raça de víbora, e começa a pregação dura. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? E ele começa a pregar: se arrependam. E alguém vai dizer: e agora, João? O que a gente faz? João vai dizer: arrependa-se dos seus pecados e sejam batizados nas águas para um novo nascimento. E ali se formou uma fila na beira do rio para o primeiro batismo. Então, quando alguém perguntar para vocês: por que a gente batiza nas águas? Aí você vai dizer: para arrependimento dos pecados, para um novo nascimento nas águas, para a presença de Deus. Alguém vai dizer: isso aí é loucura, não precisa, isso é invenção do pastor lá da igreja. Aí vocês vão dizer: não, o pastor Fábio não está inventando nada, o pastor Fábio está seguindo as escrituras sagradas. Mas onde é que tem esse negócio de batismo? Vocês vão dizer lá em Mateus capítulo 3. Quem está entendendo para mim? Glória a Deus. Então, amados, a parte A aqui do capítulo 3 vai falar sobre a pregação de João. Agora eu queria ler a parte B, que vai finalizar com o batismo de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler? Mateus capítulo 3, eu vou ler o 11. Olhem aqui, pessoal, vocês estão brincando aí atrás. Pessoal, olha aqui para mim. Depois vocês brincam. Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vou ler o 11 e vocês ler o 12 e nós vamos seguindo essa leitura. Diz assim, ó: eu vos batizo com água. Mateus capítulo 3, versículo 11. Para arrependimento, mas vem depois de mim e é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12, com toda a igreja. Podem ler. Capítulo 3 de Mateus, versículo 12. Vai, na tua tradução mesmo. Do jeito que vê aí. Sua mão tem arma, ele dará a sua eira e recolherá o celeiro de seu semente, e queimará a palha do fogo e nunca se apagará. O verso 13 diz assim: ó, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Toda a igreja, 14. Mas João Pode ler, meninos. dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha o verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, aceitou. Verso 16, toda a igreja. Sendo Jesus batizado, subiu do altar, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem pode dar glória a Deus? Meninos, vocês estão diante de um momento, ou um dos momentos mais importantes da história da humanidade. O momento de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vai ser batizado nas águas do Rio Jordão. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo aqui. Quando alguém perguntar: por que vocês vão batizar nas águas? Ou batizar? Aí vocês vão dizer: porque o batismo é bíblico e porque nós seguimos o exemplo de quem? Jesus. De Jesus. E ele também batizou nas águas. E alguém pergunta para você: aonde está escrito na Bíblia que Jesus batizou? Aí vocês vão dizer: Mateus capítulo 3. O capítulo 3 de Mateus é aonde vai estar o início do ministério de Jesus. Então vocês vão aprender aqui, ó. Jesus só começou o seu ministério de pregar, de orar pelas pessoas, expulsar os demônios, de ensinar o verdadeiro caminho para a salvação do ser humano. Ele só vai começar o seu ministério depois que ele é batizado nas águas. E eu queria aqui abrir um parênteses para vocês guardarem no coração essa palavra. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. O próprio Jesus esperou o tempo certo, o momento certo para ele se manifestar, se apresentar, se revelar para o mundo. E na nossa vida, pessoal, não é diferente. Nós temos que fazer as coisas certinhas. Vocês que estão aqui com 11, 12 anos, estão aqui na igreja, não é batizado nas águas ainda, mas está aqui, quer batizar, tem um desejo, nós estamos aqui para isso. Nós ensinamos o batismo, ministramos o batismo nas águas, para que vocês comecem uma nova trajetória na presença de Deus. Quem está entendendo o capítulo 3 de Mateus, da glória a Deus? Glória a Deus. Se você tiver alguma pergunta: pastor, eu não entendi, queria que o senhor me esclarecesse melhor. A gente está aqui para tirar as dúvidas. Eu estou com vergonha de perguntar na frente das pessoas e tudo, mas no final do ensinamento, vocês podem me procurar, se quiserem, fazer uma pergunta, tirar dúvida de vocês. Porque às vezes a gente tem dúvida, não entendeu direito. Pastor, eu até ouvi, mas eu não estou compreendendo ainda. E nós estamos aqui justamente para ensinar, tirar as dúvidas e orientar vocês melhor. Então eu queria que vocês falassem assim: capítulo 3 de Mateus fala sobre o batismo e o batismo de Jesus. Só quem está feliz bate palma bem forte. Mais forte aqui. Glória a Deus.
Eu vou estar aqui também, pessoal, passando para vocês aqui. É o capítulo 4. E depois nós vamos dar uma pausa para na próxima aula, no próximo estudo bíblico, a gente vai estar ensinando aqui, nós vamos por 5. Mas hoje nós vamos aprender o capítulo 4 ainda. Mas antes de ir para o 4, tem alguém com dúvida sobre o batismo nas águas aqui? Sobre o capítulo 3? Pode perguntar, pessoal, não tenha vergonha não. Clara levantou a mão? Não. Edilson levantou a mão? Não levantou não? Vocês estão tudo certinho? Entenderam bem? Luísa levantou a mão? Não. Então, pessoal, que bom que vocês estão aprendendo aí. Agora o capítulo 4 vai falar da tentação de Jesus. Jesus volta para a Galileia, a vocação dos discípulos. Jesus prega em toda a Galileia e começa o seu ministério, curando os enfermos. Tá? Então vamos lá. Capítulo 4, para a gente ir adiantando. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu queria que vocês lessem toda a igreja, capítulo 4 de Mateus, versículo 2, a igreja. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A igreja. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, toda a igreja. Respondeu Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A igreja. Depois o diabo levou para um monte muito alto, e todos os reis e as suas grandes. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A igreja. Verso 11: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, igreja? Amém. Olha aqui que o pastor fala. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura aqui no final do capítulo 4. A gente para, porque não adianta também trazer muita informação para vocês em um único dia e vocês não conseguirem guardar, né? Aprender. Vamos daqui a pouco só finalizar o capítulo 4, a gente já para. Mas é importante que vocês aprendam. Capítulo 4 vai iniciar falando da tentação de Jesus. Eu queria que vocês todos falassem assim, ó, capítulo 4 do livro de Mateus vai começar com a tentação de Jesus pelo diabo. Olha, o diabo vai tentar Jesus. Quando Jesus batiza nas águas, Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. É jejum, né, irmão? É forte, né, pastora Cíntia? Mateus. Eu queria que os irmãos aprendessem. Abrir uma parênteses aqui. A importância de se revestir com o jejum. O propósito de jejuar. A Bíblia diz que casta de demônio só sai com jejum e oração. Jesus jejuou aqui. Depois que Jesus passa 40 dias jejuando, quem aparece? Satanás. Vai tentar. E é conduzido ao deserto. E lá o diabo vai fazer o quê? A primeira coisa que Satanás faz é: pega aqui essas pedras e transforma em pães. E eu queria que vocês falassem. Fala assim: o diabo falou para Jesus transformar as pedras em pães. Isso é pegadinha.
diz, vai ser bom para você, vai ser da hora, vai ser legal. Só que por trás, ele está escondido. E o inimigo da nossa alma é assim. Ele apresenta um prato para nós, tenta a gente. Muitas vezes a gente está fraqueza da carne. Em momento de tentação, em momento de fraqueza cai. E quando cai, a queda é muito grande. Então nós temos que vigiar. O que foi que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Mas o diabo não desistiu. Vocês pensam que o diabo desiste fácil? Desiste não. O que é que o diabo fez agora? Levou Jesus ao alto, no pináculo do templo, um lugar muito alto. Jesus está lá em cima e olha para baixo. Eu queria que vocês falassem: Jesus está lá em cima e olha para baixo. Aí o diabo diz: olha, pula, se lança, porque está escrito que os teus anjos vão te proteger, vai te segurar, para você não se machucar. Olha só, o diabo manda Jesus se lançar de cima do lugar alto. Os anjos realmente iam proteger Jesus, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, isso vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. O ensinamento, o aprendizado. Por quê? Porque com a palavra nós vencemos o diabo. Quem pode dar glória a Deus? Eu queria que vocês falassem: com a palavra de Deus, nós vencemos Satanás. Quem pode bater palma para Jesus? E por fim, o diabo mostrou todos os reis da terra e falou para Jesus: tudo isso eu te darei, é meu, é somente você se ajoelhar nos meus pés. Só isso, se prostrar nos meus pés e adorar. Qual é a proposta de Satanás para Jesus? Se você se ajoelhar nos meus pés, eu vou te dar todos os reis na glória, nesse mundo da riqueza, porque é meu, eu te dou. Aí o que foi que Jesus falou? Passa para cá de mim, Satanás, porque adorarás somente ao que está escrito. Adorarás somente a quem? Ao Senhor teu Deus. Amém, igreja? Olha só, tudo isso te darei, verso 9. Se prostrares e me adorares. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás. Então nós aprendemos aqui sobre a tentação de Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus foi tentado, sim ou não? Sim. Sim. Agora olha aqui, pastor. Se Jesus foi tentado, imagina nós. Nós vamos ser tentados, provados, mas eu creio que nós vamos vencer. Quem está aprendendo na glória a Deus, igreja? Agora, a partir do verso 12 até o versículo 17, Jesus vai voltar para Galileia. Ele vai voltar para onde? Jesus vai voltar para Galileia. Jesus vai voltar para onde? Galileia. Fala todo mundo: Galileia. Galileia. Isso. Eu vou ler o versículo 12 e vocês vão ler o 13. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz: ouvindo, porém, Jesus que João foi preso, retirou-se para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Você leu o 14 aí? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A igreja leu 16. Daí, por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos dar uma pequena pausa, depois de finalizar aqui. Nesse momento, Jesus vai se mudar
da Galileia para Cafarnaum. Amém? Amém. Vocês têm pergunta? Alguém tem dúvida? Queria que vocês me ajudassem, são vocês. Se tiverem dúvida, pode perguntar, não tem vergonha não. Porque às vezes eu fico falando, só falando, e depois você está com uma dúvida no coração. Tem vergonha de perguntar, eu vou perguntar, vão rir de mim, não sei o que lá. Não vai. E se depois vocês quiserem também perguntar no final, vocês podem perguntar. Eu queria que vocês falassem assim, ó. Versículo 12. Toda a igreja, versículo 12 ao 17 do capítulo 4 de Mateus. Fala, Jesus vai se mudar da Galileia para Cafarnaum. Ele pode bater palma para Jesus. Jesus vai se mudar da Galileia para uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, fala aí, Cafarnaum. Pessoal, nesse momento é importante vocês entenderem o seguinte: Jesus vai sair de uma cidade pequena para uma metrópole. É como se ele saísse do interior de São Paulo e fosse morar na capital. Cafarnaum é uma grande cidade, tinha um comércio muito forte. Tinha gente de várias regiões do mundo. Então Jesus vai começar o seu ministério. Aonde? Em Cafarnaum. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria que vocês guardassem no coração o que eu vou falar aqui. Verso 17. Capítulo 4 de Mateus, verso 17. Meninos, eu vou perguntar para vocês daqui a pouco, hein? Vocês vão responder. Verso 17. Daí por diante, Jesus passou a pregar. Aonde? Na cidade de Cafarnaum. Alguém perguntar para vocês, aonde Jesus começou a pregar? Na cidade de Cafarnaum. Ele iniciou o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Mas vamos seguir aqui em frente, rapidinho para a gente finalizar. A chamada do discípulo, versículo 18. Eu vou ler o 18, você lê o 19 e nós vamos seguir. Capítulo 4 de Mateus, verso 18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Pedro e André, e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. A igreja. Vocês vão devagar aí, mas vou melhorar. Verso 20 eu vou ler. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O 21, a igreja, bem forte. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui, ó. Pessoal, eu já vou finalizar o estudo daqui a pouquinho. Mas ó, aqui começou os primeiros discípulos de Jesus. E eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para que vocês responderem. Quem foram os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, que começaram a segui-lo? Está aqui. Pedro. Vamos ler? Olha aqui, Simão, chamado Pedro. No verso de número 18. Guarda no teu coração aí, ó. Fale aí, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Olha aqui para mim. Esses foram os dois primeiros discípulos, apóstolos. Pedro e André, os dois irmãos, que eram pescadores, largaram as redes e começaram a seguir quem? Jesus. Quem pode bater palma por isso? Quem pode bater palma? E nós vamos finalizar agora, pessoal. Do versículo 23 em diante, nós vamos finalizar. Dizendo assim, 23, capítulo 4 de Mateus, verso 23.
sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazendo todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Verso 25: E da Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, da além de Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém, igreja? Amém. Irmãos, está aqui finalizando o estudo de hoje, falando a respeito do livro de Mateus, capítulo 3, capítulo 4. Você está aprendendo? O que aconteceu no capítulo 3, pessoal? De Mateus, olha aqui, pastor. O que é que vai falar no capítulo 3 de Mateus? Batismo. Batismo aonde? Rio Jordão. Batismo nas águas do Rio Jordão. Quem batizou ali? Quem foi que João batizou ali, irmão? Jesus batizou nas águas do capítulo 3 de Mateus. Capítulo 4, nós vamos falar da tentação de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fala assim, capítulo 4. A tentação de Jesus. E Jesus venceu o diabo. Mais uma vez. Eu posso bater palma, dando glória a Deus. O capítulo 4 vai finalizar com a mudança da Galileia para Cafarnaum, onde Jesus vai começar o seu ministério. Aí finaliza o capítulo 4, Pedro e João, dois primeiros apóstolos, seguindo Jesus, e ele começa a pregar. Muitos enfermos são curados, paralítico vai andar, cego de nascença vai chegar, surdo vai ouvir, mudo vai falar, leprosos são purificados, e ali o nome do Senhor Jesus começa a ser glorificado. Próxima terça-feira nós vamos começar a estudar o capítulo 5, que vai falar da primeira pregação de Jesus. Amém, igreja? Quem pode finalizar batendo palma bem fortinho? Mais forte é para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Finalizamos aqui esse estudo bíblico do capítulo 3, capítulo 4 de Mateus. Glória a Deus. Eu queria que os grupos se preparassem para louvar. Grupo Unidos em Cristo. Aleluia.